Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira, uma vida com propósito, e hoje nós vamos falar que nós somos moldados para servir a Deus. Quero ler com vocês dois textos. O primeiro deles está em Jó, capítulo 10, verso 8. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Isaías 43, 21 nos diz: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Você foi moldado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns escavam, outros voam. Cada um tem um papel especial para cumprir conforme eles foram moldados por Deus. A mesma coisa se dá com os seres humanos, comigo e com você. Cada um de nós foi concebido, moldado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Um arquiteto, antes de construir um prédio, ele pergunta para que ele vai ser usado. Qual vai ser a função desse prédio? Aí ele constrói. Ele constrói segundo as especificações que precisam para aquela determinada função. O que vai determinar a forma do prédio vai ser a função pela qual ele vai ser usado. E antes de Deus nos criar, ele decidiu qual papel queria que nós desempenhássemos nesse planeta maravilhoso chamado Terra. Ele planejou exatamente o que queria para que você pudesse servi-lo. Então te moldou para essa tarefa. Você é da forma que é, porque Deus te moldou para um ministério, para um serviço específico. A Bíblia diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, Efésios 2:10. Você é uma obra de arte feita manualmente por Deus. Você não foi criado numa linha de montagem onde vai sair tudo igual, sem um objetivo, sem reflexão. Deus pensou em você. Ele parou e pensou em você. Você é obra-prima exclusiva e feita sob medida por Deus. E você sabe que coisa feita sob medida é muito mais cara, tem muito mais valor, não é? E você foi feito sob medida. Deus, de uma forma proposital, moldou e formou você para que você possa servir a Ele num ministério, num serviço único, singular para a sua vida. Ele misturou aí cuidadosamente esse coquetel de DNA e te criou. Davi louvou a Deus por essa magnífica atenção pessoal aos detalhes que ele dá para a gente, no Salmo 139, versículo 13 e 14, que diz: tu fizeste tudo com delicadeza, as partes íntimas do meu corpo, e as uniste no ventre da minha mãe. Obrigada por teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Deus não faz porcaria, gente. Deus não faz porcaria. Deus não apenas nos moldou antes do nosso nascimento, mas Ele planejou cada dia da nossa vida dentro desse processo de formação. E Davi ainda continua no Salmo 139, verso 16. Cada dia da minha vida foi gravado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um dia só acontecesse. Isso significa que nada que acontece na sua vida é insignificante. Tudo é importante. Deus usa toda a sua vida a fim de moldá-la, de moldar o seu caráter, de moldar quem você é, para que você possa servi-lo com alegria, servi-lo naqueles propósitos que Ele mesmo já determinou no coração dele e passa isso para o nosso coração. Deus não desperdiça coisa alguma. Tudo que acontece na sua vida tem propósito. Deus não desperdiça coisa alguma. Ele não te daria habilidades, interesses, talentos, dom, personalidade, experiência de vida, se não quisesse usar isso para a glória dele.
Ele não te daria nada disso, não é? Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que você é especial, é admirável, você é uma combinação de múltiplos fatores. E para ajudar a gente a entender isso, tem um acróstico que nós vamos usar até o final desse estudo e no estudo da semana que vem. Um acróstico é quando você pega uma palavra e cada letra você forma uma frase. E o acróstico de hoje é muito simples, é forma. Muito simples. Forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, áreas de experiência. Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita para que a gente possa realizá-la. E nós precisamos entender essa forma como Deus o faz. Primeiro, esclarecendo a nossa formação espiritual. Deus nos dá a todos os cristãos dons espirituais para ser usados nos ministérios, no serviço, habilidades especiais concedidas por Deus para que a gente possa servir. Então, os dons espirituais são uma parte muito importante da nossa formação espiritual. Você não pode adquirir dons espirituais. Você nem merecê-los. Por isso são chamados dons. É graça, são manifestações da graça de Deus. É Deus que nos dá generosamente, Jesus Cristo dividiu generosamente os dons conosco. Nem é você que escolhe os dons que você gostaria de ter, é Deus quem determina. Paulo explicou. É o mesmo e único Espírito Santo que distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios 12:11 diz. Deus gosta de variedade. Nós somos especiais e únicos e Ele gosta de variedade. Então Ele não dá dons iguais para todo mundo. Ele dá dons diferentes. E uma pessoa só não tem todos os dons. Então Ele dá dons diferentes para cada pessoa. Seus dons não foram concedidos para o benefício próprio, mas para o benefício do outro. Da mesma forma que outras pessoas receberam dons para o nosso benefício. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos a igreja inteira. Deus planejou dessa forma para que nós precisássemos uns dos outros. Quando todos usamos nossos dons em conjuntos, todos somos beneficiados. Você já parou para descobrir quais são os seus dons? Porque não adianta nada um dom escondido, um dom enterrado. A Bíblia diz que há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Não tem um dom maior, menor, mais importante ou menos importante. O que é realmente importante é que todos servimos ao mesmo Senhor. Estamos todos servindo ao mesmo Deus. E Ele usa esse dom para nos moldar para esse serviço, e esse serviço de doação ao próximo e ao nosso Deus. Outra coisa, opções do coração. A Bíblia usa o termo coração. Então, primeiro foi a nossa formação espiritual, que são os dons que Deus mesmo concede para que a gente use em relação ao outro e em relação a Ele. Ninguém tem todos os dons. Nós temos dons diferentes para que juntos, na unidade do corpo, a gente abençoe uns aos outros e adoremos a Deus. A segunda coisa são as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever os nossos desejos, esperança, interesse, ambições, sonhos, afeições.
né? O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você ama, os seus interesses, o que mais te importa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Provérbios 27:19. O seu coração revela o verdadeiro você, o que você é verdadeiramente, e não o que os outros pensam que você é, e nem o que as circunstâncias fazem com você, o que as circunstâncias forçam você a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir o que você sente, agir da forma que você age. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco exclusivo. Você sabia disso? Cada um de nós temos um batimento cardíaco exclusivo. Nosso coração bate com padrões sensivelmente diferentes. Isso é maravilhoso, porque nós temos impressões digitais, né, que são completamente diferentes, padrões da íris, que são completamente diferentes, tonalidades de voz completamente diferentes e também batimentos cardíacos. É magnífico pensar que bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais tenha tido um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Ninguém. Absolutamente ninguém. Do mesmo modo, Deus deu a cada um de nós um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos ou atividades que nos interessam. Nós instintivamente nos importamos com algumas coisas e desconsideramos outras. Isso são pistas de onde deveríamos estar servindo no corpo. Outra palavra para coração é paixão. E existem certos assuntos que despertam a nossa paixão. Tem outros que a gente não liga a mínima. Não liga a mínima. Algumas experiências nos entusiasmam, ela prende a nossa atenção, enquanto outras nos desanima, mata a gente de tédio. Então elas vão revelando a natureza do nosso coração. Enquanto a gente crescia, talvez você tenha descoberto que se interessava por alguns assuntos, por algumas coisas que a sua família não tinha o mínimo interesse. Eu sempre fui da leitura. Eu lembro quando eu li o meu primeiro livro, eu fiquei até madrugada porque eu queria terminar de ler aquele primeiro livro. Depois disso, eu nunca mais parei. Lógico, meus irmãos leem, mas eu sou a leitora mais ávida, eu gosto muito disso, desperta muito meu interesse e eu acredito que esse interesse veio de Deus. Como o interesse que você tem em algumas coisas também vieram de Deus. Deus tinha um propósito de dar esses interesses que são natos, um compasso emocional, é a segunda chave para a gente compreender a capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Imagine como eles podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para você gostar dessas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus com todo o nosso coração. Deus quer que você o sirva apaixonadamente e não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que elas não gostam. Ninguém se destaca naquilo que não gosta, naquilo que não tem paixão. Ninguém se destaca porque está arrastando aquilo. Deus quer que você use os seus interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Ouvir esses impulsos internos pode indicar o ministério que Deus quer que você tenha. Como você sabe que está servindo a Deus de todo o coração? O primeiro sinal é o entusiasmo. O primeiro sinal é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que ama, ninguém precisa te motivar. Ninguém precisa te motivar, ninguém precisa te dar recompensa, ninguém precisa te dar aplauso, ninguém precisa pagar você, porque você adora servir daquela forma. O oposto também é verdadeiro. Quando você não se entusiasma com o que faz,
você é desestimulado, você faz amarrado se é obrigado a fazer. A segunda característica de quem serve a Deus com todo o coração é eficiência. Todas as vezes que você faz o que Deus o condicionou a fazer, você se torna bom naquilo. Bom naquilo que você está fazendo. Você se leva bom. A paixão leva à perfeição. Se você não se importa com uma tarefa, você não vai se destacar nela. Você não vai se destacar. As maiores realizações em qualquer campo, não estamos aqui só falando em ministério, mas em qualquer campo, são movidos por paixão. Não é lucro, não é lucro, não é obrigação, é paixão, é amor, é coração naquilo que está fazendo. Tem pessoas assim que já falam assim, não, eu vou trabalhar nisso aqui por uns bons anos para conseguir dinheiro, mas eu odeio isso, mas daí quando eu conseguir eu largo e vou fazer o que eu gosto. Não faz isso. Não faça isso. Você se mata. Você está matando o desejo, o sonho do coração. Não desperdice a sua vida num emprego que você não gosta. Num emprego que você está amarrado. Não faça isso. Se liberte em nome de Jesus. Não, lembre-se, as maiores coisas da vida não são coisas. As maiores coisas da vida não são coisas. O significado é muito mais importante do que o dinheiro. O homem mais rico do mundo, certa vez, disse: uma vida simples no temor do Senhor é melhor do que uma vida rica com uma tonelada de dor de cabeça. Salomão disse isso em Provérbios 15:16. Não se conforme em alcançar apenas uma boa vida, porque uma boa vida não é o suficiente, porque no final das contas ela não vai satisfazer. Você pode ter muito mais do que viver e ainda assim não ter como viver. Em vez disso, almeje algo melhor, uma vida melhor. Servir a Deus de forma que coloque para fora tudo aquilo que está dentro do seu coração. Chegue à conclusão sobre o que você gosta de fazer, o que Deus colocou no teu coração para fazer. Então faça isso para a glória de Deus. Você foi formado para servir a Deus. E a minha pergunta para a gente encerrar é: de que modo você pode servir as pessoas e ainda gostar disso? De que modo? Que dom você tem? Que Deus te deu, a formação espiritual. Que dom que Deus te deu? Agora, as opções do coração. O que você gosta de fazer? E com tudo isso, o que é que você pode fazer com alegria, com prazer e servir ao outro e a Deus ao mesmo tempo? Fica aqui um pontinho de interrogação aí na sua cabeça, para que você possa já estar colocando algumas coisas aí para Deus te usar poderosamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um beijo grande. Muita paz.